Olá, boa noite. Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Eu falei que a gente ia ler Filipenses, porém acabou Filipenses. Nesse momento, agora aqui no canal do YouTube e no nosso Facebook, nós vamos começar a ler outro livro. Olha como está sendo rápido. O Novo Testamento a gente lê muito mais rápido, é menor. E é uma leitura gostosa, né? De Deus falando assim, e aí é muito legal. E a gente já vai começar hoje Colossenses 1. Procurei na sua Bíblia, na segunda parte da Bíblia. A Bíblia é dividida, vamos relembrar, em duas partes: o Velho Testamento e o Novo. Nós estamos lendo os dois. Sempre que eu faço um vídeo aqui no Facebook e no YouTube, a gente grava dois capítulos, um do Velho e um do Novo. Na agorinha terminando, gravamos Gênesis, e nesse momento a gente vai começar o livro de Colossenses, certo? Então, Colossenses 1, acompanhe aí na palavra de Deus, aí abra a sua Bíblia e vamos ler juntos, que é assim que a gente ouve a voz de Deus, viu? Nós batistas cremos que ouvir a voz de Deus é ler a Bíblia, então nós precisamos ler, tá bom? Para você dizer, tá escrito na Bíblia, porque geralmente você fala assim, ai, fulano disse que tá escrito na Bíblia, mas você não sabe se tá mesmo, né? Então, por isso, o Senhor nos fez ler, para você acompanhar aí na sua Bíblia, e eu vou ler na minha e você vai acompanhando lá. A minha é na linguagem de hoje, gente, que é mais fácil a compreensão. Mas existe aquelas nas outras linguagens que são mais rebuscadas, o português, né? É mais difícil um pouquinho. Então, quando você for comprar uma Bíblia, se você ainda não tem, compre uma na linguagem de hoje, que é mais fácil a compreensão, certo? Ele fala assim: eu, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo, junto com o irmão Timóteo, esta carta. Então, como você pode perceber, o livro de Colossenses é mais uma carta escrita por Paulo. 2. Junto com o irmão Timóteo, esta carta. Então, Colossenses é uma carta de Paulo. 2. Ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos. Como é? Colossos. Nós, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Então, eu escrevi essa carta para aquela igreja de Colossos, certo? Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. Ele começa com essa saudação, certo? Aí 3, ele fala assim: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. 5. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. 6. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia em que, pela primeira vez, ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade tudo. Isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido e companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. 9. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que acha vocês
que encham vocês com o conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. 10. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. 11. Estamos lendo Colossenses 1, agora o versículo 11. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. 12. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então, Paulo escreveu essa carta para aquele povo lá, primeiro agradecendo, pelo amor dele, por eles terem conhecido a Cristo, por eles estarem seguindo a Cristo de maneira verdadeira. Fala da questão que hoje eles são livres, As pessoas confundem, dizem que a gente não, crente não pode isso, não pode aquilo. Não, é diferente, nós podemos fazer tudo. Porém, a gente percebe que nem tudo é bom. E aí a nossa escolha é de não fazer. Entendeu? Então é diferente. Eu gostei, uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que disse assim, vocês dizem que crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu posso beber. Eu não bebo porque eu não gosto. E porque faz mal, E aí quem fica porre, quem bebe não consegue beber só um, que é mentira. Beba com moderação, não existe isso. O cara bebe, quer beber até secar todo o negócio do bar. Então não adianta, isso é papo furado. Então nós não somos, como é que te fala? Que eles falam que nós não somos, nós somos livres para fazer tudo que tudo que qualquer um pode fazer, mas nós escolhemos não fazer porque não nos faz bem. Mas a pessoa que é alcoólatra ou aquela que bebe toda vez, às vezes ela não consegue parar. Aí quem é que é preso? Quem é que não consegue? Então a palavra de Deus nos afirma que depois que nós aceitamos a Cristo, nós somos livres para fazer o que quisermos, porém nós temos escolhas. E aí sim, a nossa escolha é escolher aquilo que agrada a Deus, que tudo que agrada a Deus faz bem pra gente. Então a gente procura fazer realmente aquilo que agrada o coração e não nos faz mal, certo? Então é isso que Paulo fala aqui, Que continuemos assim, Então acompanhe aí agora o 15. Estamos lendo Colossenses 1, versículo 15. Cristo é a sua missão e sua missão. Então Cristo veio e o povo de Colossenses creu nesse Cristo que ele ouviu falar. E ele estava seguindo. E só que Cristo veio com uma missão. Você sabe que missão é essa que Jesus veio fazer? Eu já falei que é um plano perfeito. E a gente vai ouvir agora aqui no livro de Colossenses. Acompanhe aí na Bíblia, versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Então, daí a importância, a palavra de Deus diz que devemos orar em nome de Jesus e que só Ele pode interceder perante Deus por nós. Eu ouço muito, eu vou pedir para tal coisa interceder. Não, a Bíblia Sagrada, que é a verdade, diz que o único intercessor entre nós e Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Que você entenda isso. Isso é muito importante. E aí ele fala que o primeiro filho, que é Jesus, de Deus, Filho de Deus,
é a revelação visível do Deus vivo, que nunca ninguém viu Deus. A gente já viu Jesus na pessoa humana, né? Porém, o Deus nós nunca vimos. Invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Então, Jesus é superior a tudo. Foi-lhe dado, né? A palavra de Deus diz que foi dado a Jesus na cruz ali todo o poder, na terra e nos céus. Amém? 16. Pois por meio dele, Deus criou tudo. Por meio dele. De quem? De Jesus. Deus criou tudo no céu e na terra, tanto no que se vê como o que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. 17. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então, toda essa harmonia que você vê do mundo é porque Deus está permitindo isso. Porque basta um mandar dele que tudo vai desandar, gente. Põe isso na mente de vocês. 18. Ele é a cabeça do corpo e a igreja. E ele quem dá vida ao corpo. Olha, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Jesus fala aqui, através de Paulo, em Colossenses 1, que Jesus é a cabeça da igreja. Certo? Ele é o primeiro filho da igreja, ele quem dá a vida ao corpo. Então, ele que dá a vida a todos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, que fazemos parte de uma igreja. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. 19. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. 20. Portanto, nós já estudamos na igreja, abrindo parênteses aqui, que Jesus ele foi 100% Deus e 100% homem. Só por isso ele conseguiu chegar até o final, né, do plano perfeito que foi a morte na cruz. 20. Portanto, por meio do Filho de Deus, resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. 21. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. 22. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo manchas nem culpa. Então, o sangue de Jesus nos livra de toda mancha, todo o pecado nosso. Ele nos lava e nos purifica. É esse sangue que tem o poder de fazer isso. 23. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre uma alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado ao mundo inteiro. Até hoje, né? A gente anuncia esse Evangelho, essa mudança, essa esperança que é Jesus Cristo. Só Ele pode dar. Eu acho que você já viu, né? Existem muitos projetos sociais, mas nenhum é perfeito, né? A gente só vê mudança em muitas pessoas com relação à vida de droga, de roubo, dessas coisas. A gente vê quando Jesus entra. Quando Jesus entra na vida de alguém, com a permissão desse alguém, ele modifica tudo. Se você deixar. E eu digo que Deus transforma o nada
em alguma coisa. Isso é lindo, só Deus pode fazer isso, gente. Nenhum projeto social vai mudar alguém como Jesus muda quando ele entra na vida. Experimente, dê uma chance para Jesus entrar na sua vida, que você vai ver. Todo mundo que faz isso diz assim, por que eu não aceitei antes? Puxa vida, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha aceitado Jesus muito antes. Já ouvi isso centenas de vezes de várias pessoas. A missão e a mensagem de Paulo. Continuando a leitura de Colossenses 1. Agora o versículo 24. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. Paulo sofreu muito, viu? Por causa desse evangelho. Pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja. E me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Então, Paulo, que foi escolhido por Deus para ser um dos apóstolos, sabia que aquele sofrimento dele era algo necessário para que o evangelho seguisse em frente. E realmente Paulo, as cartas de Paulo, gente, é fantástica. Então Paulo foi realmente o sofrimento que Paulo teve. Paulo sofreu muito, viu? Completou, né, esse chamado de Deus aqui na terra, né? Muito lindo. E como você viu, Paulo era o quê? Era judeu, que achava que Deus era só para eles, né? E aí Paulo veio para mudar isso. Ele aceitou Jesus, ele mudou. Ele era muito religioso, lembra? E Deus transformou aquilo. E aí ele viu que muita coisa que ele fazia da lei, ele só replicava aquilo. Não tinha uma mudança de caráter, de alma, de mente. E ele viu que o evangelho mudava isso. E essa é a diferença do evangelho de Cristo. Experimente, aceite Jesus e você vai ver. 26. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, que agora ele revelou ao seu povo. 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este. Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Aleluia. 28. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas, aleluia, com Cristo, adultas e unidas com Cristo. Para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Olha que lindo, né? Então, Paulo coloca aqui que ele sabia que ele estava sofrendo, mas ele sabia que era por uma boa causa. Ele sabia que havia uma diferença nele, e ele sabia da importância dele no Evangelho, né? Para nos firmarmos. Hoje, quando nós lemos o Novo Testamento, tem muitas cartas de Paulo aqui que nos norteia o que é ser um cristão verdadeiramente genuíno, que agrada a Deus. Então, Paulo nos ensina, através dessas suas cartas, como agir, como fazer a vontade do Senhor, como não fazer a nossa. E ele fala aqui, que ele fala de um crente, de uma pessoa, cadê? Uma pessoa espiritualmente adulta. Existe muito cristão, abrindo parênteses agora aqui na leitura que acabamos de ler, o livro de Colossenses 1, tá?
No próximo a gente vai ler Colossenses 2. Então, no 1, você viu, né, que ele fala aqui de um crente maduro espiritualmente. É aquele crente, gente, que não tem mimimi. Tem muito crente aí que é velho, que nasceu dentro da igreja, que eu falo que já nasceu dentro da igreja, né? Mas, cara, a gente não vê mudança. A gente não vê compromisso com a obra, com Deus. A gente vê essa pessoa só pensando nela, no dinheiro dela. Vocês sabiam que tem cristão que não dá dízimo? E vocês sabiam que as igrejas são mantidas pelos dízimos? Vocês sabiam que o dízimo é que sustenta? Nós batistas, nós prestamos conta, né? Há um dia lá que a gente se reúne para quanto entrou, o que saiu, o que comprou, deixou de comprar. Mas é necessário. Mas tem cristão que não. Que faz o que ele quer. Eu não sei nem por que ele está dentro da igreja. Porque se ele faz o que ele quer, mas antes de ficar lá na casa dele, né? Mas é assim. Então esse é um crente que não é maduro. Que só olha para si. Que não faz nada. Nunca tem tempo, gente. Vocês sabiam disso? Eu como líder vejo, gente, às vezes... vamos fazer tal... não dá para mim. Por que isso? Por que... Então, é complicado. Será que você falaria isso para Deus? Já pensou se Paulo dissesse, não, eu não quero sofrer, não quero ficar preso. Não, Paulo pagou o preço. Aí você, crente velho, coroca dentro da igreja, não quer ler a Bíblia, não quer sair para falar de Jesus, não quer se envolver nas coisas que a gente faz para Cristo. Nada, né? Tem uns que, já tem outros que acho que querem comprar Cristo com dízimo, que já é o inverso. Só dá o dízimo e não vai lá. São pessoas incompletas. Gente, para aceitar Jesus, a gente precisa ser intenso. Não dá para ser pouco crente e outro não crente. Não, você tem que ser crente em tudo. Os 10% é geral. Beijo, Lala. Larissa tá aí comigo, um beijo. Viu? Então, eu queria falar com os crentes que estão aqui no meu Facebook, que estão lá no YouTube. Você que tá aí, que serve a Cristo pela metade. Você viu lá que Moisés, quando ele secou, né? Acabou o dilúvio. O que ele fez? Imediatamente ele montou um altar e deu o melhor para Deus, o melhor bicho. E o que você tem oferecido a Deus, hein? O que? O melhor ou o que sobra? O que sobra do tempo? O que sobra do dízimo? O que sobra de tempo para orar? O que sobra para aparecer na igreja quando quer? Mas aí quando Deus aperta a giripoca, quando ele manda o problema, aí, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha. Vamos buscar o Senhor verdadeiramente. Vamos servir por inteiro. Seja um crente inteiro, intenso. Em nome de Jesus. Busca o Senhor e faça a vontade dele. Por favor. Para que você não se espante quando ele vir dizer que não conhece você. Já pensou? Aí você anda, diz que faz a vontade de Deus pela metade, ou de qualquer jeito. Senhor. Aí o Senhor vai dizer, nem te conheço. Quem é tu? Vai ser triste, né? Então vamos buscar o Senhor. Vamos ler as cartas de Paulo. Vamos ver como servir de verdade. A gente viu em Filipenses anteriormente, nós estamos numa corrida. Quando você aceita Jesus, você passa a participar de uma corrida. Nessa corrida você não pode olhar para os adversários, você tem que seguir em frente. E a vitória, o que é lá na vitória? É a salvação. Então corra direto para o mestre, tá bom? E sirva realmente de coração. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer por mais um momento na leitura da tua palavra. Obrigado porque começamos hoje, agora, nesse momento, o livro de Colossenses, onde Paulo, teu servo, apóstolo, chamado por ti, Senhor,
nos orienta a como te servir, a fazermos aquilo que te agrada, a fazermos de forma amável, agradável a Ti. Que possamos dar o nosso tudo a Ti, Senhor, verdadeiramente. Ajuda os meus irmãos, Senhor, que têm Te servido pela metade, a serem intensos, a se entregarem, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor. Ajudar. Às vezes nós, que somos ativos na igreja, estamos sobrecarregados, Senhor. Seria tão bom se todos ajudassem a fazer a obra, a sair para falar, ajudar em tudo, Senhor. Mas muitas das vezes nós, como líderes, temos que fazer tudo. E é tão ruim, Senhor. Porque um órgão nosso, do nosso corpo, quando ele é sobrecarregado, ele adoece. E nós pedimos, Senhor, maturidade ao Teu povo. Eu te peço maturidade aos membros da Igreja Batista da Condo, Senhor. Que eles possam ter consciência de nos ajudar uns aos outros, para que possamos fazer o trabalho juntos, de maneira não fadigada a ninguém, Senhor, mas de maneira suave e gostosa, onde todos participam. O nosso corpo, nós somos o corpo, a igreja, como nós vimos, somos todos nós e a cabeça é Cristo. E precisamos, enquanto parte do corpo, desenvolver aquilo que Tu queres, aquilo que Tu queres que nós façamos. Que possamos entender isso e dizermos, eis-me aqui, Senhor. Essa é a minha oração hoje por cada membro da nossa igreja, a Igreja Batista da Condo. Que o Teu povo desperte, que o Teu povo busque fazer realmente a Tua vontade. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço por tudo. Amém. Um beijo no seu coraçãozinho. E até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau.